Olá, boa noite para você que está ligado no JF-TV Câmara. Eu sou a Aline Cristina e a partir de agora você acompanha comigo o que foi notícia durante a semana no mundo, no país, em Minas e em Juiz de Fora e região. Na política internacional, a Justiça Eleitoral da Bolívia aceitou o registro da candidatura de Evo Morales para as eleições 2019. Se eleito, o atual presidente vai para o 4º mandato consecutivo. A decisão divide opiniões. O ex-presidente Carlos Messa, apontado pelas pesquisas como o principal rival de Morales, considera a aprovação do registro um golpe contra a democracia. Outro candidato que também declarou a mesma opinião foi Samuel Doria Medina, já derrotado nas urnas 3 vezes pelo atual presidente. 9 de dezembro marca o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Aqui no Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso realizou uma audiência pública para debater o tema. Grupos entregaram um abaixo-assinado pedindo a aprovação da PEC, que acaba com o foro privilegiado para autoridades. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2005 como uma forma de conscientizar para o combate a esse tipo de crime. Estudos mostram que a corrupção faz o Brasil perder de 1 a 4% do PIB, Produto Interno Bruto, por ano, ou seja, pelo menos 30 bilhões de reais. Está na estrutura da formação, lamentavelmente, do Estado brasileiro. Então, não é um fato episódico, não é algo que pertence a um governo, é algo que lamentavelmente está na estrutura da formação do nosso Estado. A melhor forma do combate é a transparência e o controle social. Por isso, o melhor período de combate à corrupção sempre é sob a égide de regimes do Estado Democrático de Direito. Para a ONG Transparência Internacional, que está presente hoje em 110 países, nos últimos 5 anos, o Brasil foi um dos países do mundo onde a percepção de corrupção mais cresceu. O resultado de 2017 foi a pior queda do Brasil na história do índice. Foram 17 posições que o Brasil despencou, da posição 79 para a posição 96. E por que isso ocorreu? É claro que foi um ano marcado por fatos gravíssimos. A Lava Jato começou a alcançar o poder no nível máximo da presidência da República, o atual presidente da República, inclusive, alcançando o processo da Lava Jato. E o que se viu foi um bloqueio dessas denúncias do prosseguimento que acabou projetando uma percepção também de impunidade no mundo afora. A Transparência Internacional, Fundação Getúlio Vargas e um grupo de 200 especialistas, além de representantes da sociedade civil, elaboraram um novo pacote de combate à corrupção. Entre as 70 medidas sugeridas estão, por exemplo, a regulamentação do lobby e a desburocratização do Estado. Essa medida, basicamente, ela pretende eliminar o que as pessoas chamam de jeitinho brasileiro, que é você ter um Estado onde o acesso, até mesmo direitos básicos, é um pouco complicado, não é claro, o que cria complicações para que seja possível oferecer facilidades, né? Investir na transparência de informações e envolver a sociedade no processo são fundamentais no combate à corrupção, defendeu a representante da CGU, Controladoria Geral da União. Vou citar o caso da Débora Rosa, é uma estudante da Universidade Federal do Paraná. Ela, com a Lei de Acesso ao Portal da Transparência, ela era bolsista lá, na verdade, eu acho que ela queria uma bolsa, começou a consultar e ela, com os cruzamentos, fez um curso oferecido por uma ONG de cruzar dados. Ela sozinha descobriu um desvio de 7,3 milhões nas bolsas, na universidade, que causou a Operação Research com a Polícia Federal. Já tem mais de 27 pessoas presas até agora. E nesta terça-feira, entidades envolvidas no combate à corrupção entregaram a senadores e deputados
deputados um abaixo-assinado com mais de 700 mil assinaturas pedindo a aprovação da PEC que acaba com o foro privilegiado para autoridades. Essa proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda análise de uma comissão especial da Câmara. O abaixo-assinado foi entregue pelo promotor de justiça Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. O autor da PEC é o senador Álvaro Dias. Nós só poderemos comemorar a inauguração de uma nova justiça no nosso país se todos formos iguais perante a lei. Em muitos municípios brasileiros, a população só conta com serviços dos hospitais filantrópicos. Eles prestam serviços públicos e privados. O Sistema Único de Saúde precisa desses hospitais sem fins lucrativos para cumprir o que manda a Constituição: atendimento gratuito à população. De cada 3 hospitais no Brasil que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde, 1 representa entidades sem fins lucrativos, as chamadas filantrópicas, que possuem algum tipo de isenção fiscal. Centenas de municípios no país só prestam serviços de saúde exclusivamente por meio das Santas Casas. Mas o que deveria ser um auxílio ao SUS está se tornando um pesadelo aos gestores dessas entidades. O rombo fiscal saltou de 2 bilhões em 2005 para cerca de 22 bilhões de reais em 2015. Dívidas contraídas com bancos e fornecedores. Uma realidade dramática ao se constatar que 40% das internações pelo SUS são feitas por hospitais filantrópicos. O diagnóstico está no relatório aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. Nós temos hoje uma defasagem em torno de 40% na tabela SUS. Isso é uma reclamação recorrente de muitos anos. Se nós não tivermos uma política pública que considere efetivamente a estrutura do hospital filantrópico como indispensável à prestação dos serviços de saúde, com certeza, nós vamos transferir sempre para este prestador privado, ou seja, filantrópico, o ônus de um desequilíbrio financeiro ao final de cada mês. Nós temos que encontrar políticas que deem sustentabilidade nesse equilíbrio financeiro com esses importantes parceiros na prestação do serviço de saúde. A Comissão Especial da Câmara aprovou em primeira discussão uma proposta que muda a maneira como o setor público faz licitações. O texto define novas regras para a União, estados e municípios executar obras e comprar bens e serviços. A contratação de obras e serviços e as compras feitas pelo governo federal, estados e municípios são feitas de acordo com a Lei de Licitações de 1993 e mudanças como a Lei do Pregão de 2002 e o Regime Diferenciado de Contratações, o RDC de 2011. Um novo projeto foi aprovado em comissão especial da Câmara para substituir todas essas leis. A proposta adota novas modalidades e procedimentos para as licitações e contratos feitos pela administração pública. O projeto adota, entre várias mudanças, o diálogo competitivo para contratos que envolvam inovação tecnológica. Em vez de apresentar um projeto, a administração vai promover consultas a empresas selecionadas. A fixação do seguro para obras de grande porte em 30% do contrato. O projeto extingue formas de contratação, como o RDC, mas incorporando pontos como a inversão de fases da licitação, a tomada de preços e o convite, que valem para contratos de menor valor. Além disso, a proposta cria o agente de licitação, servidor responsável por todas as fases do contrato, e o Portal Nacional de Contratações Públicas, com o registro de todos os preços e normas adotadas pela administração. Criamos possibilidades de registro de preços e contratos utilizando o registro de preços que sejam de outros entes, que uma prefeitura possa usar também um registro de preços do governo estadual ou do governo federal. Se você quiser analisar o preço de uma concorrência em um município pequeno do interior do teu estado, você vai poder fazer. Se alguém tiver com um sobrepreço ou exista na verdade, indício de corrupção e de sobrepreço, você pode comparar os preços contratados em uma cidade com outra cidade. De acordo com dados da Anvisa, 64% dos alimentos consumidos no Brasil estão contaminados por agrotóxicos.
Pensando na prevenção e na qualidade do que chega à mesa dos brasileiros, foi aprovada em uma comissão especial na Câmara dos Deputados a política de redução dos agrotóxicos. Os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária conseguiram estender a discussão do projeto da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos até o início da ordem do dia no plenário da Câmara. Pelo regimento interno, a votação teve que ser adiada, mas foi retomada depois da sessão do plenário, com a aprovação integral do texto. A Política Nacional de Redução de Agrotóxicos prevê incentivos para a produção orgânica com uso de bioinsumos e alternativas naturais de combate às pragas. Cria zonas de uso restrito e até zonas livres de agrotóxicos. Proíbe o uso de produtos considerados extremamente tóxicos e prevê a revalidação periódica dos registros. Os deputados contrários confiam agora que vão derrubar o projeto no plenário, onde a medida ainda terá que ser votada. Nós vamos levar para o plenário. Esse projeto não pode ser aprovado porque nós vamos inviabilizar parte da produção do Brasil. Não sou contrário à utilização e redução de uso de agroquímicos. Sou totalmente favorável. Se buscarmos caminhos para tirar isso totalmente de uso, melhor. Agora tem que ter critérios, não dá para simplesmente, por um canetaço, proibir o uso, como tem situações ali dentro que proíbem. Tenho muita fé e acredito muito mesmo que esse projeto vai ser bem sucedido na hora que for votar no plenário dessa casa. É um passo muito importante em defesa da agricultura brasileira, em defesa da saúde das pessoas, em defesa do meio ambiente, em defesa dos animais. Prefeitos e servidores públicos com salários atrasados protestaram contra a falta de repasses do governo de Minas. Segundo a Associação Mineira de Municípios, a dívida já passa de 10 bilhões de reais, o que faz com que muitas prefeituras estejam operando no vermelho. Os manifestantes são servidores de municípios da região metropolitana. Eles ocuparam a rua em frente à Assembleia, a entrada principal do Parlamento Mineiro, e depois o hall das bandeiras, onde pediram apoio dos deputados. Dona Ivone é servente escolar em São José da Lapa. Ela conta que ainda não recebeu todo o salário de outubro e está preocupada. As contas estão todas atrasadas aí. Pode chegar, CEMIG, Copasa, cortar a água, luz e tudo, porque não tem dinheiro para pagar. Segundo o prefeito, a dívida do estado com São José da Lapa é de 8,5 milhões de reais. A dívida hoje, ela consiste em três principais valores. 4 milhões e 200 mil do Fundeb, 1 milhão e 200 mil de ICMS, que não vem sendo pago desde setembro, do final de setembro desse ano, e o Fundeb desde abril. Isso tem feito e trazido desgastes enormes dentro do município. O prefeito de Pedro Leopoldo explicou que até agora os salários foram pagos em dia, mas com recursos que poderiam ser usados em obras na cidade. Mas de agora em diante... Como o governador tem tratado os municípios com falta de respeito, não repassando o dinheiro que é direito dos municípios, nós entraremos numa situação complicadíssima e até agora, por exemplo, nós não temos a garantia do pagamento do 13º salário para os nossos servidores. Segundo a prefeita de Vespasiano, que também integra a Associação Mineira de Municípios, a dívida do estado com as prefeituras é de 10,5 bilhões de reais. Nas regiões mais pobres ainda o complicador é maior, que eles vivem realmente só de repasses. A MM tem se reunido constantemente e já tem prefeitos que já não vêm pagando os salários dos funcionários com grande dificultador. Os deputados estaduais participaram da manifestação e deram apoio aos servidores e prefeitos. Essa manifestação é uma manifestação justa, os repasses não estão sendo feitos em dia, mas há uma dificuldade também do governo estadual. O que não pode é os municípios ficarem na situação em que estão, que é uma situação crítica, de calamidade financeira. Os municípios não aguentam mais. E o governo do estado quer transformar a sua dívida de 6 bilhões com os municípios num fundo que jamais será pago. Isso é oficializar um calote, a Assembleia não pode aceitar isso. Uma audiência pública na Câmara Municipal de Juiz de Fora discutiu a terceirização dos serviços da Cesama. O debate contou com a participação de representantes da Prefeitura e do Sinágua. O repórter Maurício Oliveira acompanhou e traz os detalhes para nós.
A terceirização dos servidores da Cesama foi tema da primeira audiência pública de dezembro, realizada dia 5 na Câmara Municipal. Proposta pelo vereador Betão, do PT, o encontro contou com a participação de representantes dos trabalhadores, do sindicato da categoria, da prefeitura, além do diretor-presidente da companhia que abastece a cidade. E o que nós detectamos aqui na audiência de hoje é que está havendo um problema de comunicação. A questão da terceirização é um problema sério. Nós estamos vivendo uma situação no país em que a terceirização é praticamente irrestrita, né, e tende a se aprofundar com o novo governo que deve assumir agora em janeiro, que fala inclusive em extinguir o Ministério do Trabalho, né. Então, todo tipo de discussão desse formato, a gente faz questão de trazer aqui para dentro da Câmara Municipal. O presidente do Sinágua, Edinaldo Ramos, criticou a contratação de uma empresa para prestar serviços à companhia, terceirizando a atividade dos leituristas. Ele acredita que isso representa prejuízo para o município e ameaça a estabilidade dos funcionários. A Cesama está terceirizando, tirando os funcionários nossos de carreira e trazendo para dentro da Cesama. São 26 funcionários. O que a gente está reclamando é que, trazendo esses funcionários para dentro, a Cesama está tendo um gasto a mais com o terceirizado de 1.270.000 por ano. 127 mil por mês, mais ou menos. Então a gente não está concordando, porque os funcionários também não estão satisfeitos com essa atitude da companhia, porque vai tirar eles da função que eles estão acostumados a fazer, trazendo para dentro da Cesama para a função que eles não estão acostumados a fazer. E essa é a reclamação nossa. E qual é a preocupação? Começa aqui e termina onde? Outra crítica do sindicato é a falta de concursos públicos, já que o último foi realizado em 2007. Por esse motivo, ajudante e operadores estariam sobrecarregados para atender a demanda da cidade. André Borges, diretor-presidente da Cesama, explicou que a falta de pessoal obrigou a companhia a terceirizar algumas funções. O que nós estamos fazendo é terceirizando essa parte da leitura e concentrando os agentes comerciais nas outras atividades que são também do escopo do seu emprego público. E o nosso objetivo com isso é suprir, na verdade, uma falta que a gente estava tendo hoje de pessoas para leitura, de agentes comerciais para leitura, buscar aumentar a nossa eficiência, a qualidade do nosso serviço, porque esses agentes comerciais vão ser também muito importantes nas novas funções, na verdade as funções que eles já exercem, mas nessas atividades para as quais vão ser deslocados, dessa forma a gente tentar suprir a questão de pessoal na companhia, já que do começo da discussão da reforma da Previdência para cá houve um grande número de aposentadorias, e isso na verdade nos deixou em algum setor com falta de pessoal. Apesar da discussão, a audiência, segundo o vereador Betão, não foi suficiente para sanar as dúvidas. Nessa situação, acho que está faltando maiores explicações por parte da direção e do Conselho do Cesama para o sindicato e para os trabalhadores. Não ficou claro o que a companhia pretende fazer com os trabalhadores? Não ficou claro, no nosso entendimento, né, por que da terceirização, por exemplo, no serviço no leituristas, está faltando gente, como que ele deve ser substituído e por qual prazo. Na segunda-feira começou o último período legislativo da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Foram votações, audiências e moções de aplausos. Confira agora o que foi destaque essa semana no plenário. As reuniões ordinárias aconteceram de segunda a sexta-feira. Requerimentos acerca da operação tapa-buracos, sinalização de trânsito e outras demandas do dia a dia em Juiz de Fora foram apresentados pelos vereadores. Durante a segunda reunião na terça-feira, no entanto, a possibilidade do fim da presença do professor bidocente na rede de ensino municipal entrou novamente em debate. Isso porque a Prefeitura de Juiz de Fora está estudando retirar da sala de aula os professores que acompanham alunos com necessidades especiais. O tema está causando grande discussão na cidade e na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde, será realizada aqui na Câmara uma audiência pública. Dezembro Vermelho é considerado o mês de conscientização e prevenção de uma das doenças que mais mata no mundo, a AIDS. Em 2018, o Brasil completa 30 anos de oferta do tratamento da doença pelo SUS. Mas os dados confirmam que muitos pacientes ainda não buscam ajuda. Aos 36 anos, esse homem que não quer se identificar descobriu ser soropositivo. Casado, pai de 4 filhos, ele aprendeu a lidar com a situação. O vírus do HIV só foi descoberto depois que as dores no peito e pulmão começaram. Eu simplesmente peguei o resultado, aí passei no balcão, fiz toda aquela papelada que eles te mandam fazer, uma bateria de exame tremenda, entendeu?
E aí eu fui ali, marquei tudo e fui andando pela essa rua aqui afora. Cheguei em casa e fui contar para minha família. Usuário de drogas, ele conta que durante 2 anos foi garoto de programa e se relacionou com homens e mulheres. Tudo por dinheiro para financiar o vício. Separei da minha esposa e falei assim, vou viver da maneira que a vida me levar. E a vida só me levou para caminhos ruins. Prostituição, muita droga, mas muita. Tipo assim, eu não fumava 2 pedras de crack por dia, eu fumava, era 50 pedras de crack, entendeu? Isso tudo através de fazer programa. Eu vinha para a cidade, chegava aqui 5 horas da tarde, saía, tipo assim, se eu fosse para casa, 5 horas da manhã do outro dia. Em tratamento desde o ano passado, ele tenta ter uma vida normal, mas esbarra no preconceito. A maior dificuldade? Retornar ao mercado de trabalho. Quero realmente a oportunidade de trabalhar sem que as pessoas questionem minha saúde, entendeu? Eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho, vejam a minha pessoa, vejam que eu tenho família para sustentar. O depoimento que acompanhamos mostra a importância do sexo seguro. Dados do Ministério da Saúde apontam que entre 2007 e junho deste ano, quase 250 mil novos casos de infecção pelo HIV foram registrados no Brasil. Só no ano passado, mais de 52 mil pessoas receberam o diagnóstico. A maioria dos casos está na faixa etária de 20 a 34 anos. Em Juiz de Fora, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a novembro deste ano foram 156 novos casos. Desse total, 126 são homens, o que corresponde a 80%. O número aumentou em relação a todo o ano de 2017, quando foram registradas 123 notificações. E essa média deve ser maior, é que aquelas pessoas que são testadas na rede particular e não iniciam tratamento pelo SUS estão fora das estatísticas. Janela imunológica é o período que a pessoa contrai o vírus e o momento que começa a detectar o anticorpo. Geralmente varia de 1 semana a 6 meses. Já período de incubação, o momento que ela pegou o vírus e onde que surge o primeiro sintoma. Geralmente, no caso da AIDS, a média mundial é 9 anos de período de incubação. O Dr. Paulo Sérgio ainda alerta que beijos, aperto de mão, uso de talheres compartilhadas e abraços não transmitem o vírus, mas algumas situações devem ser evitadas. A prevenção é não expor com uso ou usando preservativos, sempre, inclusive sexo oral, e evitando contato com pessoas soropositivas, o que seria possível apenas se houvesse a testagem mútua, de um testar e o outro testar também. Dezembro é o mês de combate à AIDS ou HIV. Na cidade, o Centro de Testagem e Aconselhamento, que fica na Avenida dos Andradas, oferece de graça apoio aos soropositivos. Aqui é possível fazer exames para identificar o vírus da AIDS e outras DSTs como sífilis, hepatites e ter acesso aos remédios para tratamento, conhecidos como coquetel. O local distribui preservativos e orienta quem busca algum serviço. Eu oriento as pessoas a fazer o tratamento mesmo, sabe? A levar a medicação a sério. Começar o tratamento, vir aqui, não adianta você pegar, encher o seu armário de remédio, fala, estou me tratando, e aí acaba que chega lá, põe na gaveta e não toma nada. Robôs inteligentes, aeromodelismo e autoprogramação fazem parte de projetos em Juiz de Fora que incentivam um contato diferente entre jovens e tecnologia. O repórter Vitor Ramos nos conta um pouco mais dessa modernidade. Um robô totalmente autônomo e que joga futebol. Ele foi construído por estudantes que integram o projeto Rinobot da UFJF. O grupo, que começou com 12 integrantes, conta hoje com mais de 80. A Rinobot ela surgiu de um grupo de alunos que gostavam muito de robótica, que sabiam sobre as competições, e eles foram procurar professores que pudessem apoiar o projeto. E assim, um grupo mais ou menos de 12 alunos começaram a desenvolver a equipe. Atualmente, alunos de 20 cursos da universidade participam desse projeto, que em pouco mais de 2 anos já conquistou títulos em competições nacionais e internacionais. Diversas equipes participam e elas são formadas, em geral, por alunos, mestrandos, doutorandos de universidades aqui do Brasil ou de outras regiões do mundo, né? No caso, nós participamos da LARC, né? Que é a competição latino-americana de robótica. E ela trabalha com robôs autônomos, e nela participaram equipes tanto do Brasil como de alguns outros países da América Latina. Com a montagem dos robôs, os estudantes podem aplicar na prática o que aprenderam na sala de aula. Como o robô é autônomo, a gente tem que construir nele uma inteligência de forma que a gente só tenha que ligar ele e ele fazer alguma coisa. Se ele não fosse autônomo, a gente poderia interferir durante o jogo fazendo controle.
mas no nosso caso a gente precisa deixar ele fazer tudo sozinho. Então a gente tem que sempre trabalhar com técnicas de inteligência para o robô entender o que ele tem que fazer. A equipe também conforme veio crescendo, ela veio dando outras oportunidades, que é para a gente receber pessoas aqui, então a gente tem contato com o público. Há pouco tempo também a gente foi convidada a dar palestras em faculdade. Este projeto de aerodesign também funciona na Faculdade de Engenharia da UFJF, com 33 integrantes. Ele surgiu em 2011, junto com o curso de Engenharia Mecânica. Hoje também conta com alunos das engenharias civil e elétrica, da geografia e de artes e design. Basicamente, todo mundo participa da fabricação. Próximo da competição, a gente acabou dividindo alguns times de fabricação de asa, de compartimento de carga, os estabilizadores, e cada um foi assim, criando sua própria dinâmica de fabricação e foi aprofundando nisso e acabou que no final deu certo. O grupo participa de um campeonato no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, onde são avaliados por jurados da Embraer. A gente disputa com 95 universidades, na verdade são 95 universidades do Brasil inteiro que participam, universidades de ponta tradicionais, participam também convidados da América Latina, como México e Venezuela, já participaram universidades da Polônia e universidades dos Estados Unidos. Nessa escola, no centro de Juiz de Fora, o contato com a tecnologia começa cedo. A partir dos 7 anos, crianças aprendem programação e robótica. Eu sou professor da área de tecnologia, professor universitário e também sou pai. Então, tenho 2 filhos e esses filhos trouxeram para mim essa preocupação de como que hoje as crianças estão consumindo tecnologia de uma forma passiva, sem incentivar uma criatividade, sem incentivar um aprendizado. Eles vão aprender de forma lúdica conceitos que desenvolvem eles na matemática, no trabalho em equipe, até na própria comunicação. Lucas se interessa mais pela programação de jogos. Já a Helenise prefere a robótica. Eles se divertem e aprendem. O interesse foi meu. A primeira aula, quando eu vim aqui para fazer o teste, essas coisas, eu vim com um amigo meu, mas aí um amigo meu não quis, aí eu fiquei. Eu gosto mais de fazer robótica, essas coisas desde pequeno. Meu interesse surgiu em casa, né? Porque eu gosto muito de programar, de computadores e games. O estudo iniciado na infância pode acelerar o aprendizado e resultar em profissionais cada vez mais qualificados. Uma criança pode criar um jogo e com as ferramentas que ela tem em mãos, ela vai poder publicar esse jogo, vender na Play Store, fazer alguma oferta daquilo que ele publicou e que ele criou. Então, nosso objetivo é esse. E assim ele vai aprendendo essa programação, aplicando na eletrônica, através da robótica. Se eu parasse para comparar, eu diria que elas são melhores que eu quando eu comecei. Eu tenho certeza que no futuro elas vão ter muito mais oportunidades do que a gente quando a gente começou a estudar depois de velho, né? Agora o esporte. O repórter Vitor Ramos traz os destaques de Juiz de Fora e região. Boa noite, Vitor. Olá, Aline. Olá para você ligado no JF TV Notícias. A gente traz as informações do esporte local em parceria com o portal Toque de Bola. Tupi e Tupinambás, que disputam a elite do futebol mineiro em 2019, apresentaram suas equipes nessa semana. Do lado carijó, o que se viu foi renovação. O técnico Ailton Ferraz vai apostar em jogadores jovens na formação do grupo alvinegro. Do elenco do ano passado, continuam o goleiro Vilar, o zagueiro Sidmar, o lateral direito Afonso e os atacantes Vitinho e Breno, além da volta do meia Leandro Brasília. Já o Baeta vai apostar na experiência. A intenção é buscar uma vaga nas quartas de final do estadual e garantir a manutenção na elite de Minas Gerais. No elenco, caras conhecidas do torcedor local e com rodagem no Campeonato Mineiro, como o zagueiro Marcelinho, os volantes Léo Salino e Marcel e os atacantes Ademilson e Heraldo. O clube também anunciou pelo Twitter as contratações de Leandro Salino e do goleiro Renan Rinaldi. E uma das premiações mais tradicionais do esporte local aconteceu nessa semana em Juiz de Fora, o Mérito Esportivo Panaton. A lista de agraciados contempla não só atletas, mas equipes, treinadores, árbitros, entidades, empresas, veículos de imprensa que alcançaram destaque e projetaram o esporte local em 2018, além de atletas do passado. Neste ano, além dos 25 nomes escolhidos, houve um prêmio a mais, a entrega do troféu Fair Play, recebido pelo atleta Vanderlei Augusto Canuto.
Agora a Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador. Duas equipes comemoraram títulos nessa semana. Na categoria juvenil, o Bom Sucesso venceu o Linhares por 1-0. No final do jogo, as duas equipes se confraternizaram dentro de campo. Já a decisão da categoria Supermaster entre Cidade Alta e Botafoguinho foi definida nos pênaltis. Melhor para o Cidade Alta, que saiu atrás, buscou a igualdade no período regulamentar, ficou novamente em desvantagem, mas acabou vencendo na cobrança de penalidades por 3-2. Por hoje é só e eu volto com você, Aline. Obrigada, Vitor. A agenda cultural do fim de semana está repleta de atrações. A Lívia Garcia reuniu boas dicas para nós. Confira. Fim de semana tem estreia de teatro na cidade. O Grupo EITA, formado por alunos do programa Gente em Primeiro Lugar, apresenta a peça Assinado Theo. O espetáculo é sexta-feira, dia 7, às 8 da noite. E no sábado, dia 8, duas sessões. Uma às 6 e a outra 8 da noite. É no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, na Avenida Getúlio Vargas, número 200. E o valor do ingresso é apenas R$ 5. Cerveja artesanal, gastronomia natalina e petiscos é no Boteco do Noel. O evento começou hoje e vai até domingo na Praça São Mateus. Ele começa ao meio-dia e não paga nada para entrar. Neste sábado, o Cultural Bar recebe o rapper Gabriel o Pensador a partir das 11 da noite. Os ingressos variam entre R$ 53 a R$ 103. Para mais informações e locais de venda, é só ligar 3231-3388. Classificação 18 anos. Por todos os lados, ele calmo, protegido por um belo escudo. Caminhava devagar, mas ia sempre em frente e tratava sempre igual todo tipo de gente. O Centro de Eventos Capitólio vai ser palco de dois grandes nomes do rock nacional, a cantora Paula Toller e o grupo Titãs. O show é a partir das 9 da noite. Os ingressos variam entre R$ 70 e R$ 200. Dia pra beijar sua boca, fica comigo então, não me abandona não. Celebrando 35 anos de música, o sambista Roger Rezende comemora a data e recebe convidados especiais. É neste sábado, 8 de dezembro, a partir das 2 da tarde, na cervejaria Golem, no bairro Santa Terezinha. A entrada é de R$ 15 para quem comprar antecipadamente e R$ 20 na portaria. Outra opção para quem gosta de samba é o carnaval antecipado do bloco Come Quieto ao som da bateria Milagrosa. É no domingo, a partir das 5 da tarde, no Cultural Bar. Foi aberta essa semana aqui na Câmara Municipal a temporada do Canta e Encanta. Na 4ª edição, o projeto busca valorizar os corais da cidade. O primeiro a se apresentar foi o grupo Mateverbe e os flautistas do Colégio Academia. O público se emocionou com as apresentações das crianças. Na quinta-feira, foi a vez do Coral de Promoção do Menor de Juiz de Fora. Durante o mês, mais 5 grupos musicais vão se apresentar. As atrações começam sempre às 6h30 da noite. O JF TV Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem.